8h41 no ar, o Conversa de Redação com Eduardo Costa, Malco Camargos, Rita Mundim e Ricardo Kertzmann. A gente vai debater aqui os principais temas do dia, os mais polêmicos, e a gente começa com eleições, né? Dada a largada hoje, a partir de agora a turma pode fazer campanha. Você olha no Instagram e nas redes sociais, as redes sociais estão inundadas de candidatos se apresentando, né? Teve pesquisa também, logo nessa abertura. Pesquisa que foi divulgada ontem à noite pelo IPEC. Essa pesquisa aponta o ex-presidente Lula na liderança, com 44% dos votos no primeiro turno, e Bolsonaro tem 32%. No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 51% a 35%. Em Minas, a pesquisa IPEC aponta Zema com 40% e Calil com 22%. Cleitinho Azevedo tem 9% na disputa pelo Senado, seguido por Alexandre Silveira e pastor Altamiro Alves, que tem 5%, e Bruno Miranda, 4% na disputa, então, para o Senado, né? Ô, Malco, eu quero conversar com você esse cardápio de dados aí, são muitos. O que você consegue espremer e traduzir aí pra gente? Bom dia. Bom dia. Primeiro, sobre quem é o IPEC, né? O IPEC é o antigo IBOPE, Instituto Tradicional. Infelizmente, a gente está com problema de comunicação com o Malco. A gente vai refazer o contato com o Malco e já ele volta para espremer esses dados para a gente. E aí você, Ricardo, como é que você analisa todos esses dados? O que você pode tirar disso aí? Bom dia. Bom dia. Olha, se fosse hoje, é o que as pesquisas, essa especificamente, indica, a eleição seria definida em primeiro turno, né? Já que o ex-presidente Lula tem 44%, todos os outros somados têm 41%, isso mesmo dentro da margem de erro. E no segundo turno, a vantagem dele aumenta um pouco, vai para 16 pontos. Mas olha, Júnior, conversando com muita gente que é do ramo aí, políticos, pessoas de pesquisas, né? Eles estão muito cautelosos, porque a gente tem os efeitos da chamada PEC das bondades, ou PEC kamikaze, né? Hoje mesmo começa a ser distribuído o auxílio taxista, a gasolina caiu mais um pouco, isso não pode ser desconsiderado. Além disso, tem a questão também dos ataques, né? De lado a lado, é óbvio, né? A gente vai ver a campanha recrudescer, a gente vai ver falar em petrolão, mensalão, o presidente Bolsonaro vai voltar a esses temas e faz muito bem que volte. Pelo outro lado, o ex-presidente Lula vai falar de rachadinha, de pandemia, e é bom que fale também, né? Então, as pessoas com quem eu converso ainda estão bem cautelosas. Aqui em Minas, pelos resultados também dessa pesquisa, o governador Romeu Zema continua franco favorito. Hoje também a gente teria uma eleição se encerrando no primeiro turno, mas a gente não pode desconsiderar a grande subida que promete dar o senador Carlos Viana. A gente também tem o fator dos ataques, né? Nesse campo aí, o governador Romeu Zema leva vantagem, porque ele é um cara que não tem nada que pese contra ele, pelo menos fora do campo político, que tem são as rinhas políticas mesmo. E já o ex-prefeito Calil, esse não, né? Esse todo dia a gente é surpreendido com notícias que para ele são negativas, né? A questão das dívidas que ele não paga, a questão da dívida que a prefeitura acabou assumindo no lugar dele e não cobrou de volta. Agora também, semana passada, a CNN soltou uma matéria muito importante, foi repercutida aqui no Itatiaia também, sobre possível favorecimento que ele teve de despesas, o Atlético pagando despesas para ele. Então, nesse campo aí, ele não leva vantagem, não. Vamos ver, pesquisa é igual montanha-russa, né? Cada semana a gente tem uma novidade. Ô, Rita Mundinho, o Ricardo está dizendo que não tem nada decidido. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu também acho que as eleições estão muito polarizadas e sem definição. Em relação às pesquisas, eu sou muito cética, né, principalmente depois das últimas eleições aqui em Minas. E acho hoje que as redes sociais ainda vão, de forma mais contundente, substituir as pesquisas de uma forma mais direta, por causa da rapidez que elas têm de comunicar e de receber resposta do público. Mas, enfim, fora isso, o que eu acho é que economia e política caminham de mãos dadas e as decisões políticas refletem no comportamento da economia. As decisões políticas que foram tomadas recentemente estão fazendo com que a economia responda de uma forma muito saudável. Hoje, pela 7ª semana consecutiva, hoje não, ontem, né, que foi feriado, mas pela 7ª semana consecutiva, foi revisado para baixo a expectativa de inflação no Brasil para o final do ano. A inflação está em torno de 7%, essa pesquisa junto aos economistas foi feita na sexta-feira, né? E com a redução
da gasolina ontem, de cerca de 4,9%, nós teremos uma deflação ainda maior em agosto e acho que a inflação no Brasil em 2022 pode beirar os 6%, mas muito mais perto de 6% do que de 7%. Ontem também, pela 7ª vez consecutiva, na média, os economistas ouvidos pelo Banco Central aumentaram a projeção de crescimento do PIB, da economia, de 1,96% para 2%. Mas diante do IBC-BR, que é o índice de atividade medido pelo Banco Central, de junho, que foi divulgado ontem, com 0,69% de crescimento, isso aponta, isso é real, isso é fato, que a economia brasileira anualizada está crescendo a 2,7%. Na ponta final do crescimento está o emprego. E é por isso que eu acho que a eleição está totalmente aberta e será uma eleição muito disputada, porque a economia começa a dar, na prática, os resultados das decisões políticas. Eduardo Costa, o que saltou aos seus olhos aí nessa pesquisa? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Você sabe, eu sou um cara que confia, mais do que acredita nas pesquisas. Eu não tenho razão para duvidar. Mas eu gosto muito dessa história de que a pesquisa é uma fotografia e o filme vai até 2 de outubro. Nessa foto do momento, mostra um cenário indefinido, tanto do plano nacional quanto estadual. E aqui em Minas, para mim, a surpresa surpresa não, a novidade é o Cleitinho aparecer em primeiro lugar, ele vai dar trabalho. Aparentemente vai dar mesmo, né? Desde as primeiras pesquisas ele já aparece ali despontando no primeiro lugar nessa vaga para o Senado. A gente refez o contato com o Malco Camargos. Ô Malco, quero deixar você à vontade para arrematar esse assunto aí para a gente. Obrigado, Júnior. Bom dia, ouvintes. Eu estava falando quem que é o IPEC. O IPEC é o antigo IBOP, aquela empresa tradicional, a primeira empresa a começar a fazer pesquisas nacionais aqui no Brasil e agora solta a sua primeira rodada nacional e também as rodadas estaduais. Não tem novidade, os números do IBOP são iguais ou próximos a de outros institutos. Sempre lembro, é importante que o ouvinte não fixe o resultado de apenas um instituto e sim faça a média para tomar a sua decisão. Importante dizer, independente do Instituto, as lideranças estão claras. Lula lidera no Brasil atualmente e Zema lidera em Minas. Importante dizer também, a distância de Zema para Calil é maior do que a de Lula para Bolsonaro, ou seja, tem maior possibilidade de Zema ganhar do que de Lula ganhar neste momento. Mas ambos hoje lideram as pesquisas. E no Senado, Eduardo Costa lembrou bem, Cleitinho é a novidade. Um candidato com muita força nas redes sociais, pouca penetração entre as elites políticas e mostra como que a eleição em 2022 é diferente das anteriores. As redes sociais fazendo peso em relação à política tradicional. É nisso que aposta Bolsonaro também, mas sabe que terá dificuldade, porque, ao contrário de Cleitinho, que enfrenta adversários desconhecidos, Bolsonaro enfrenta um adversário bem conhecido, que é o ex-presidente Lula. Isso faz com que o eleitor, então, compare o que é viver hoje sob o tempo de Bolsonaro e o que era viver no tempo de Lula, e a partir daí fará a sua escolha.